Olá, sejam todos bem-vindos à disciplina de Informática e Tecnologias Educacionais. Meu nome é Nayara Iris, sou doutoranda em Economia pela Universidade Federal do Ceará e professora da Faculdade M-Educar. Em relação aos conteúdos que serão abordados na nossa disciplina, eu ressalto que no módulo Comunicados vocês terão acesso à ementa completa do curso, mas de um modo geral, o nosso curso trará de como se deu a evolução da tecnologia no decorrer do tempo, bem como quais as mudanças no ensino brasileiro em decorrência do advento da tecnologia. Também veremos situações de como nós podemos estar inserindo essas TICs, as tecnologias da informação e comunicação, no âmbito do contexto escolar. Isso tudo através de aulas práticas e teóricas. Eu espero que seja um momento rico de partilha de conhecimento e de troca de saberes. Então vamos dar início. Então, inicialmente, eu trouxe aqui para vocês um trecho de um artigo do André Felipe, publicado em 2012 e que trata sobre a questão das mudanças na sociedade em decorrência justamente do desenvolvimento tecnológico. Eu deixarei esse texto disponível para vocês como material de apoio. E aqui, nessa frase que eu achei bastante significativa, o autor coloca que as tecnologias estão presentes no universo humano desde as primeiras tentativas do homem em representar as suas ações, buscando registrá-las e torná-las visíveis ao seu semelhante. Ou seja, a tecnologia não é algo que surgiu agora. Desde o período da pré-história, já é possível observar indícios de registros tecnológicos, seja através da linguagem verbal, os signos linguísticos dos indivíduos, ou mesmo através da linguagem não verbal, as pinturas, a questão das esculturas, os desenhos, e tudo isso possibilitou com que esse conhecimento fosse transmitido ao longo do tempo. Aqui na foto 1, nós temos, por exemplo, uma pintura rupestre encontrada na Argélia, na África. E essas pinturas, elas tendem a demonstrar justamente as crenças de um povo. Como é que era o tipo de cultura daquela época, transmitindo esse tipo de conhecimento e também de tecnologia. Aqui no próximo slide, eu tentei trazer para vocês uma espécie de viagem no túnel do tempo, destacando pontos marcantes da história do desenvolvimento tecnológico. Aqui, inicialmente, por volta de 2 milhões de anos antes de Cristo, nós temos que o homem ele constrói as primeiras ferramentas para caçar e se alimentar. E isso representou um verdadeiro marco na história do desenvolvimento tecnológico. Por quê? Porque o homem agora ele passou a dominar a natureza a seu favor, utilizando essas ferramentas inclusive para caçar e se alimentar, e também para se defender de animais silvestres. Depois, por volta de 100 mil anos antes de Cristo, nós temos que o homem ele controla o fogo. Também foi um marco importante que aconteceu no decorrer da história da humanidade, porque agora o homem ele pôde se aquecer, cozinhar, criar peças cerâmicas para guardar alimentos, afugentar animais, dentre outras possibilidades. Em 8 mil anos antes de Cristo, nós tivemos que o homem ele consegue fundir o cobre e criar novos objetos. Aqui, esses objetos seriam, por exemplo, armaduras que iriam proteger os indivíduos nas guerras, seriam vasilhames de cobre para armazenar o excedente agrícola, dentre outras variedades, construídas na idade do cobre. Por volta de 2.000 a 3.000 anos antes de Cristo, nós tivemos a invenção da roda. E essa invenção da roda foi um marco significativo na história da humanidade. Por quê? Porque agora o homem conseguia se transportar de um local para o outro de forma ágil e rápida. Além do mais, ele também podia escoar a produção mais rapidamente.
bem como ampliar, né, o próprio tamanho das aldeias. Foi uma conquista significativa. Lá no século XVI, nós tivemos também a invenção da prensa tipográfica por Gutenberg, que foi uma tecnologia que permitiu a impressão de livros, tornou, né, a propagação desses livros pelo mundo ágil e precisa. Aqui em 1769, nós tivemos a invenção da máquina a vapor, a qual permitiu não só a criação de novas máquinas, como também a confecção de novas mercadorias, mudando completamente o modo de vida dos indivíduos. Aqui, por volta de 1814, nós tivemos então que surge a primeira locomotiva a motor. Em 1926, nós tivemos o surgimento da televisão. E, inicialmente, esse foi o primeiro equipamento capaz de transmitir imagens através de ondas sonoras. Ademais, eu ainda ressalto que, inicialmente, a televisão ela tinha um valor monetário caro, né? Então, poucas famílias puderam ter acesso a esse equipamento. Mas, no decorrer do tempo, ele foi se tornando mais acessível, né? Tanto que hoje nós sabemos que quase todos os lares familiares possuem um equipamento do tipo. Por volta de 1976, nós tivemos o surgimento do computador pessoal, o Apple I. Nós sabemos que o computador, embora na época não tivesse todas as funcionalidades que nós conhecemos hoje, também foi um marco importante, porque abriu portas justamente para que essa tecnologia se desenvolvesse ao longo do tempo. E hoje, o computador ele é realmente uma ferramenta essencial, tanto no trabalho, quanto para os estudos, quanto para a vida pessoal do próprio indivíduo. E complementando justamente esse computador, nós tivemos em seguida, o surgimento da internet, que veio a transformar os computadores em um objeto de ligação com o mundo. Ou seja, hoje nós sabemos que com o advento da internet, as pessoas podem se comunicar de maneira rápida e instantaneamente com qualquer pessoa. Então, realmente foi uma conquista bastante inovadora para a nossa sociedade. Em 1992, surge então o primeiro smartphone pela IBM. E esse smartphone, ainda que na época fosse um aparelho grande, pesado, ele foi uma grande conquista no ramo da telefonia, porque já apresentava um sistema operacional. Então vocês imaginem o aspecto revolucionário trazido por esse equipamento. Em 2003, nós tivemos a disseminação das redes Wi-Fi, as redes sem fio, que também foi uma conquista que possibilitou inúmeros avanços para a nossa sociedade. Em 2020, eu trouxe aqui essa conquista mais recente no Brasil, que foi o surgimento do Pix, que é uma das tecnologias mais recentes no nosso dia a dia. Isso porque o Pix ele representou uma verdadeira revolução no sistema financeiro, à medida em que ele promoveu a inclusão de diversas pessoas que estavam à margem desse sistema, devido à sua facilidade de acesso, onde uma pessoa com um aplicativo de celular consegue fazer transações em tempo real para qualquer pessoa, qualquer tipo de banco sem taxas. Isso tudo promoveu uma certa inclusão. Então foi uma conquista significativa para a nossa sociedade. E no contexto escolar, qual seria o impacto ocasionado pelas presenças das tecnologias da informação e comunicação, as chamadas TICs, Então, à medida que as TICs ganham espaço na escola, os professores eles se veem diante de novas e inúmeras possibilidades de acesso à informação e de abordagem de conteúdos.
Hoje nós sabemos que os professores eles se veem diante do que pode ser considerado ao mesmo tempo um grande desafio, porque esses professores precisaram adquirir novas habilidades para dominar essas tecnologias que chegaram de maneira abrupta na sociedade, e ao mesmo tempo de uma grande oportunidade, que é justamente compreender como essas tecnologias funcionam, de modo a vir a complementar, a agregar essas tecnologias nas suas práticas pedagógicas, tornando as aulas mais ricas, lúdicas, criativas e efetivas para os alunos. Nós sabemos que não há como fugir. A escola precisa realmente preparar os alunos para que ele esteja apto a viver na sociedade. E não seria possível fazer isso sem apresentar-lhes as tecnologias. Então, a variedade de tecnologias disponíveis atualmente ela é considerável, e se percebe que cada uma delas possui características distintas. Ou seja, nós temos programas para produção de textos, nós temos planilhas eletrônicas como Excel, programas de apresentação de slides como PowerPoint, que é o que eu estou usando aqui para vocês. Nós temos os jogos educacionais, nós temos uma infinidade de tecnologias que estão realmente disponíveis para serem utilizadas, com enfoques para diferentes áreas do conhecimento, de acordo com as perspectivas de aprendizagem. Ou seja, o uso vai realmente depender das perspectivas de aprendizagem que o docente tem. Essas novas práticas comunicacionais postas pelas tecnologias digitais refletem uma mudança fundamental no esquema clássico da comunicação, baseado na ligação unilateral professor, informação, aluno. Ou seja, esse esquema tradicional, onde o professor fala e o aluno só escuta, ele não se adequa à questão da interatividade proposta no contexto das tecnologias digitais. Hoje, o que nós percebemos é que o professor não mais detém o monopólio da informação. Pelo contrário, a informação ela está disponível para todo e qualquer aluno ou mesmo pessoa que esteja apta a acessá-la, seja por meio de internet, revistas, jornais, livros. Então, isso realmente é uma grande mudança no ensino brasileiro. E complementando essa questão da interatividade, eu trouxe essa foto, essa foto 2, que é justamente para representar o modo de como o aluno, uma vez com o computador conectado à internet, possui acesso a uma gama de informações que podem estar sendo ali utilizadas para agregar o seu conhecimento. Só que aqui eu ressalto que é importante que sempre quando o professor for fazer o uso desse tipo de ferramenta, ele procure agir como um facilitador, como um mediador, para que o computador não seja uma máquina que deseduca, ao invés de uma máquina que educa. Aqui eu trouxe para vocês um pouco da abordagem instrucionista versus a abordagem interacionista. E essas abordagens, elas nada mais são do que abordagens pedagógicas que irão definir o modo como os recursos tecnológicos são empregados no contexto escolar. A abordagem instrucionista, ela reforça que aqui o aluno é considerado um receptor passivo de informações pré-estabelecidas pelo sistema ou instituição educacional. Ou seja, essa abordagem ela reforça o ensino tradicional. Ela é a abordagem predominante no ensino brasileiro desde a época do Império, e aqui o professor ele toma todas as informações, ele toma para si todas as situações relacionadas ao processo de ensino e aprendizagem, havendo pouco espaço para a questão da interatividade, para a questão da troca de conhecimentos com o aluno e para o desenvolvimento da sua autonomia. O computador, dentro dessa abordagem, assume o papel de máquina de ensinar, ou seja, de transmitir conteúdos. Nesse caso, o computador aqui ele é visto como uma ferramenta que repassa informações, seja, por exemplo, através de programas de perguntas e respostas, onde o computador faz uma pergunta e o aluno responde. Sempre essa mesma dinâmica.
havendo assim pouco espaço realmente para o aluno decidir o que é que ele vai buscar, o que é que ele precisa pesquisar, decidir, por exemplo, o seu processo de ensino de forma autônoma. As críticas relacionadas a essa abordagem é justamente porque ela simplifica o processo de aprendizagem e ensino em atividades de estímulo e resposta, que é o que eu falei, né? O computador faz uma pergunta e o aluno só responde. Além disso, nessa abordagem, as tecnologias digitais são incorporadas para informatizar processos de ensino nos moldes antigos, né, tradicionais. Ou seja, eu só estou utilizando as TICs para informatizar processos tradicionais antigos. Eu só estou informatizando. Não significa que, de fato, essas tecnologias estejam desenvolvendo todo o aluno ali no seu contexto possível. Em contrapartida, a abordagem interacionista, né, com a construcionista, ela concebe a aprendizagem como um fenômeno que se realiza na interação com o outro, enfatizando a construção realizada pelo indivíduo através de uma pedagogia ativa, criativa, dinâmica, encorajadora, apoiada na descoberta, na investigação e no diálogo. Ou seja, aqui o aluno ele passa a se tornar o autor da sua própria aprendizagem. Segundo essa abordagem, o computador é visto como uma máquina para ser ensinada, que propicia condições para o aluno descrever a resolução de problemas, refletir sobre os resultados obtidos e depurar suas ideias por intermédio da busca de novos conteúdos e novas estratégias. Aqui o computador ele é apenas um suporte, né? Uma máquina que vai permitir ao aluno usar a sua criatividade, utilizar a investigação, utilizar o seu raciocínio lógico para descrever e observar qual daqueles conteúdos melhor se adequa ao que ele está buscando. Por isso, alguns autores eles recomendam a prática da abordagem construcionista em detrimento da abordagem instrucionista, justamente por ser uma prática, né, uma abordagem que vai permitir o desenvolvimento amplo desse aluno. Mas atenção, é o que eu trago aqui, para a gente prestar atenção. A presença das tecnologias digitais, elas não garantem por si só bons resultados educacionais, já que é possível utilizar as tecnologias apenas como um recurso em uma aula que mantém uma perspectiva tradicional de ensino. Nesse caso, os docentes eles devem buscar a forma mais adequada de integrar as várias tecnologias à sua prática de ensino e, para tanto, necessitam de formação continuada para utilizarem efetivamente os recursos tecnológicos disponíveis na escola e de apoio da equipe pedagógica. Ou seja, não basta a escola ter um laboratório de informática desenvolvido, ter materiais pedagógicos modernos e os professores se limitarem apenas a entender como esses equipamentos funcionam tecnicamente. Entender como é que um computador funciona, como que um datashow funciona. Se de repente ele não sabe aplicar essas tecnologias dentro das suas práticas pedagógicas, ele não sabe fazer uma mesclagem de um jogo educacional com um conteúdo que foi abordado. Então, tudo isso realmente é importante, né? É importante investir na formação continuada desses docentes no ramo das tecnologias digitais. Seguindo, eu trouxe para vocês algumas características fundamentais e desejáveis à formação dos professores, para que estes venham a implementar de forma adequada os recursos tecnológicos disponíveis. Então, inicialmente eu trouxe aqui o desejo e a motivação para educar-se continuamente nessa sociedade de base tecnológica, uma sociedade que está em constante mudança e que é preciso realmente essa motivação do profissional em estar entendendo como essas tecnologias funcionam, em estar se capacitando para implementá-las adequadamente. O domínio dos recursos computacionais. Não adianta o professor
ter uma ideia de como fazer essa mesclagem das TICs, né, dentro das suas aulas, se ele não sabe como o recurso funciona, né? O domínio realmente é muito importante. A capacidade de inovar, a fim de construir novas concepções pedagógicas elaboradas sob a influência do uso dos novos recursos tecnológicos. Aqui entra a questão da criatividade do professor, dele poder imaginar, dele contextualizar de que forma essas tecnologias serão inseridas. Um exemplo, por exemplo, seria uma aula sobre operações matemáticas básicas, o professor mesclar com um jogo educacional que aborda as 4 operações. E dessa forma, a aula dele vai se tornar lúdica, vai se tornar atrativa. Nós sabemos que os alunos têm interesse pelo novo, né, para descobrir essa questão do recurso novo. Então, isso tudo pode ser usado como uma estratégia para atrair a atenção desses alunos. A cumplicidade também com o educando, para estabelecer parcerias na busca por soluções que irão auxiliá-lo nessa sociedade de constantes inovações. Nós sabemos que é impossível você manter uma prática de ensino que não seja pautada na confiança, na relação de confiança mútua entre docente e educando. Por fim, habilidades para socializar saberes e fazeres com o intuito de garantir o desenvolvimento da coletividade. Aqui essa questão da troca de conhecimentos, da equipe pedagógica, de toda a equipe da escola se ajudar para que tenha realmente essa troca, né? Cada um se ajudando com o conhecimento que dispõe. Logo, o próprio MEC, ele coloca, né, como requisitos essenciais dessa formação, o processo de capacitação dos profissionais da educação, o qual deve englobar conhecimentos básicos de informática, conhecimentos pedagógicos, a integração das tecnologias com as propostas pedagógicas, as formas de gerenciamento da sala de aula com os novos recursos, né, de que forma o professor vai estar ali mesclando esses recursos dentro da aula, a revisão das teorias de aprendizagem, que é justamente trocar essas teorias tradicionais por teorias mais modernas, que visem o desenvolvimento completo do aluno e a sua adequada colocação, digamos assim, né, a sua adequada inserção na sociedade e da própria didática utilizada. Só assim, né, ressalto, é que os professores se sentirão seguros e aptos a implementar as TICs no contexto escolar. Por fim, em se tratando das mudanças no ensino brasileiro com o advento das TICs, eu não poderia deixar de mencionar a pandemia do Covid-19, né, que foi um momento realmente que trouxe demandas inesperadas e repentinas para a nossa sociedade. O ensino à distância, que antes era algo inimaginável para alguns setores, para algumas etapas de ensino, deixou de ser uma opção e passou a ser uma necessidade, passando a fazer parte também da rotina de milhares de estudantes de todas as etapas de ensino. Nós tivemos aqui que as aulas EADs, elas se propagaram, né, de forma imediata, né, entre o ensino infantil, fundamental, o médio e o superior. Desse modo, a imposição repentina da adoção de aulas à distância, em decorrência do isolamento ocasionado pela pandemia, exigiu então uma adequação imediata por parte dos professores e alunos. Não houve tempo para esse professor se especializar, se capacitar, né? Ele teve que imediatamente entender algumas tecnologias e inseri-las no seu contexto, né? E isso foi de fato um grande desafio enfrentado. Uma pesquisa, eu até compartilho com vocês aqui, realizada pelo Instituto Península em 2020, ela mostrou, na verdade, que cerca de 83% dos nossos professores brasileiros não se sentiam seguros e aptos para implementar o ensino à distância. Muitos deles, na realidade, não tinham sequer conhecimento com essa modalidade de ensino. Então, o que fazer, né, diante de tudo isso? Nós vimos que os professores realmente foram verdadeiros guerreiros, no sentido de
entender e tentar dar o seu melhor. Por isso eu reforço aqui também essa necessidade de capacitar os nossos docentes. Muitas escolas, inclusive, precisaram ainda se alinhar à realidade de famílias que não possuíam sequer acesso à internet, ou quando tinham era de baixa qualidade. Nós tivemos, por exemplo, que muitos alunos acabaram ficando à margem desse ensino, porque não tinha sequer internet, ou mesmo um aparelho de smartphone era compartilhado para diversos alunos. Então, realmente foi uma questão de desafio, enfrentado pelos nossos professores e que abalou toda a nossa sociedade. Nesse contexto, nós tivemos que as redes sociais surgiram como uma grande aliada dos professores. Nós tivemos, por exemplo, que muitos desses docentes aderiram ao WhatsApp para a criação de grupos e compartilhamentos nesses grupos de documentos, de vídeos, de atividades, promovendo ali a interatividade entre a turma. Então, essas redes sociais ainda podem e devem ser grandes aliadas dos professores nos dias de hoje. A nossa aula de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado e espero vocês no nosso próximo encontro. Forte abraço e até mais.